Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. Hoje vamos responder as perguntas da semana, sessão de número 210. 5 perguntinhas, essas com bastante perguntas técnicas que a gente vai responder, tá? Aqui de uma forma simples para que todo mundo compreenda, tá? Fique até o final desse vídeo, esse vídeo tá muito interessante. A primeira pergunta é encaminhada pela Clara, tá? Ela é de Minas Gerais, né? Ela me pergunta se a torta de mamona ela tem o poder de controle de pragas. Obrigado, Clara. Essa pergunta é bem comum, né? Porque a gente comenta aqui sobre a torta de mamona. Eu tenho vários vídeos, inclusive vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir outros vídeos, né, que eu falo da torta de mamona, tá? Mas principalmente com relação ao problema que ela dá com animais, né? Principalmente pets e porventura crianças também, né? A torta de mamona ela tem um produto, né, chamado ricina, tá? Que ela é tóxico, tá? Para animais, né, para a gente também. Mas eu não vejo tanto ação da ricina com relação a pragas, né, para insetos. A gente precisa pesquisar um pouco mais sobre isso, mas efeito com relação ao controle de pragas é muito pequeno. Isso eu posso dizer porque eu usei muito a torta de mamona, né? Há muitos anos atrás, no cultivo de orquídeas, e a gente percebia que problemas com pulgões e outros, né, apareciam mesmo que você usasse a torta, tá? A torta de mamona nesse caso. Vamos continuar pesquisando, tá certo? E sabendo de algum outro tipo de trabalho, né? Não são muitos pesquisadores que trabalham com essa linha, digamos assim, orgânica, né? Então, a gente trabalhando inclusive com os projetos que eu tenho, né, em Tejuçoca, né, no meu projeto com o pessoal do interior, a gente comenta aqui, tá certo? Então, obrigado pela pergunta. A pergunta encaminhada pelo Rifno, né, ele é de Mato Grosso, né, ele me pergunta se o magnésio, né, aplicado junto com o calcário já é suficiente, tá, para as plantas, para os cultivos no geral. Excelente pergunta, tá? Enfim, vai depender muito da exigência em magnésio pela cultura em si, tá? E principalmente se nesse solo, né, ou no substrato que você utiliza, tá, já tem o magnésio. Normalmente, né, quando você utiliza substrato à base de origem vegetal, normalmente ela tem, digamos assim, uma quantidade de magnésio que ela possa atender as plantas, né, mas obviamente, se você aplica o calcário dolomítico, né, porque o calcário calcítico praticamente não tem o magnésio. Fica essa dica aí, ok? E no caso de substrato, né, a gente tem aqui falado mais no caso de cultivo de plantas em vaso, normalmente, né, não se faz aplicação do calcário no vaso com a planta ou mesmo antes de plantar, né, antes de você colocar a planta no vaso, ok? Eu falo sobre isso, vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria bem interessante. Normalmente não se faz a aplicação do calcário no cultivo em vaso, né? Ou quando o substrato tem o calcário, já foi o efeito, né, da ação do calcário, ok? Eu falo muito sobre isso em outros vídeos, né? Seria interessante que você assistisse, ok? Mas normalmente o magnésio tem muitas formulações, tem o magnésio, alguns tipos de coat tem o magnésio, tá certo? A fertirrigação, adubo foliar, sempre vai ter magnésio também, tá certo? Excelente, obrigado. Terceira pergunta encaminhada pela Sandra, ela é da Baixada Santista, né? Ela me pergunta se existe algum tipo de rosa sem espinho. Nesse caso não é a rosa deserto, né? Nesse caso é a rosa, tá? A rosa SP, né? Eu conheço muitas variedades, né? Totalmente sem espinho, ainda eu não vi. Eu vi algumas variedades com muito pouco espinho, tá? Mas zero de espinhos, que na verdade não é espinhos, né? No caso da rosa, elas são os componentes do caule. O espinho é aquela que você não consegue tirar, tá certo? Mas eu não conheço. Pode ser que exista, mas eu não conheço. Obrigado pela pergunta, tá? Vou ficar devendo. Demorou, mas conseguimos finalizar o livro Entenda e Cultive as Suas Orquídeas Phalaenopsis. Esse livro tá muito bacana, tem mais de 300 fotos, 11 capítulos e escrito de uma forma muito simples. Você pode cultivar ela em tronco de árvores. A gente aqui deixa todas as dicas bem bacanas, tá? Sobre o cultivo da adquira, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar desse nosso trabalho. Quarta pergunta encaminhado pelo Sérgio, tá? Ele é do Paraná. Obrigado, Sérgio. Você sempre manda a pergunta pra gente aqui, né?
Substrato à base de somente à base de fibra de coco pode ser usado para a cultura de rosas do deserto? Eu já fiz isso, tá? Não gostei muito do resultado, então eu comecei a fazer algumas misturas nesse substrato para cultivo de rosa do deserto. Por exemplo, eu fiz uma mistura intensa com caco de carvão, mas inclusive para você conseguir ter, por exemplo, uma porosidade maior, e tenho tido um bom resultado com substrato a base de fibra de coco, né, essa mais em pó, 50% caco de carvão. Para mim, deu um resultado melhor, né, mas o melhor substrato não existe, né? A gente sempre fala aqui. O que existe é um bom manejo daquele material que você tem, daquele substrato que você tem, tá certo? Eu tenho um playlist de substrato, tá? Eu vou deixar aqui no izinho. Se você puder assistir, seria muito importante, ok? Bom, a gente tem que saber trabalhar, né, com o material que a gente tem regionalmente. No final eu consegui trabalhar, eu só trabalhava com a fibra de coco, com caco de carvão para a cultura de rosa do deserto, que é a nossa realidade aqui. Obrigado pela pergunta. Okay? A quinta pergunta, na verdade, é um agradecimento, né, para a Ferna. Tá? Ela me encaminhou, tá, 100 ml de óleo de nim que ela mesma está preparando para o uso particular, né, nas plantas. Né? Obrigado, a gente vai fazer um teste com o seu óleo de nim, né? O seu óleo de nim é 100% óleo de nim mesmo, né? Não é aquelas misturas que a gente vê por aí. Então a gente vai fazer um teste com ela, depois eu passo aqui no canal os resultados, né? Mas eu tenho quase certeza, né, pela consistência do óleo, que vai dar um bom resultado, tá? Muito obrigado. E ela me pergunta, né, se o óleo de nim, né, esse óleo de nim dela, tá? Ela poderia ser utilizado, tá, para aplicação direto no substrato para controle da cochonilha de raiz, tá? Olha, você pode utilizar, não o óleo, mas você pode utilizar o resíduo, tá, das sementes que você extraiu o óleo. Isso aí que você quer, a gente chama de torta, você pode sim utilizar ela, tá? Mas como a gente não tem um resultado 100% ainda sobre isso, mas como essa torta ela tem uma concentração alta de azadirachtina, eu tenho quase certeza que você vai ter um resultado com o uso da torta em vez do óleo. O óleo que você já, digamos assim, refinou, tá? Faça uso dela para aplicação via foliar, tá certo? Então fica a dica aqui, ok? Agora a torta, ela tem uma concentração, se eu não me engano, até 8, 10% de nitrogênio, então você não pode usar muito, usa como se fosse um adubo, tá? Um adubo orgânico, tá, com uma concentração alta de nitrogênio, que pode queimar as raízes, tá certo? Então tomar cuidado com relação a isso, tá certo? Eu tenho outros vídeos que eu falo sobre isso, eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem assistir seria bem interessante, ok? Bom, 5 perguntas bem técnicas, tá certo? Que vocês encaminharam, a gente responde aqui, tá, de uma forma técnica, mais fácil para todo mundo compreender. Tá? E se vocês quiserem encaminhar produtos para a gente testar, né, a gente faz isso. Tá? Eu vou deixar aqui no descritivo, lá embaixo, tá, o endereço para vocês encaminharem os seus materiais. Como eu sempre faço, eu dedico um espaço, tá, para as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. O Lar Torres de Melo já é bem conhecido aqui no Nordeste, tá certo? Aqui no estado do Ceará. Ela acolhe, tá certo? Pessoas adultas, tá, sem condições nenhuma de sobrevivência. Tá? E nesse lar eles dão tudo que eles necessitam, alimentação, a estada, tá? Roupas. Ajude você com o que você puder. E peço também a sua ajuda para o nosso canal. Tá? Clique no joinha, clique também no inscrever, se puder compartilhe esse vídeo com seu amigo, tá certo? Eu te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigado.